Mas, amados, quero compartilhar nessa noite no livro de Atos, como falei, peço que você abra sua Bíblia comigo em Atos capítulo 1. Atos capítulo 1, nós vamos ver do verso 6 a 11. Atos 1, do verso 6 a 11. E a palavra de Deus diz assim: aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes: não vos pertencem saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando a seus olhos, e estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram dois homens vestidos de branco. E o verso 11, os quais lhe disseram: homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o viste ir. Oremos. Pai, na tua presença chegamos, gratos a Deus por esse grande privilégio que o Senhor nos dá, dessa noite estarmos aqui e cultuar o teu nome. Adorar o Senhor, ó Pai eterno. Cantar hinos de louvor, ofertar ao Senhor, ter essa boa comunhão, ó Pai eterno. Somos gratos a Deus porque sabemos que tudo isso veio através de seu Filho Jesus e a grande salvação que Ele trouxe para cada um de nós. Mas nesse momento, ó Pai, também eu rogo ao Senhor que venha falar com cada um de nós, venha comunicar nos nossos corações, venha desafiar as nossas vidas, ó Pai eterno, a realmente se entregar ao Senhor de uma maneira, ó Pai, que o Senhor vai ser o primeiro em nossas vidas. E tudo aquilo que nós vamos fazer, ó Pai, seja na adoração, seja no cultuar, seja no servir, ó Pai, vai ser de todo o coração para o Senhor. Abençoe esse culto, esse momento da palavra, que o seu Santo Espírito tenha a liberdade de trabalhar nos nossos corações e vidas, e obrigado, ó Pai, por cada irmão que está presente aqui nessa noite. Eu oro grato por tudo, em nome de Cristo Jesus, amém. Amados, é interessante um pouco pensar sobre esse tema que nós temos abordado. Conferências missionárias, Como ouvirão se não há quem pregue? E quando a gente olha esse texto, ele realmente desafia o nosso coração, porque a grande verdade é que muitos ainda não ouviram. Ontem eu citei que no mundo há por volta aí de 7 bilhões, 800 milhões e mais um certo número aí de habitantes na Terra, por volta. E que desse número, 1,7 bilhões de pessoas ainda não ouviram de Cristo. É um número muito grande de pessoas que ainda não tiveram o privilégio de ouvir do Senhor Jesus Cristo, e a grande verdade é que se não pregar o Evangelho, eles não vão ouvir. E, amados, esse precisa ser o desafio do meu coração, o desafio do seu coração, porque através da obra missionária, nós estaremos dando oportunidade para que pessoas possam ouvir essa verdade, para que pessoas possam ouvir de Cristo, para que no mínimo eles tenham o mesmo direito que eu e você teve de ouvir do Evangelho, para que possam ser salvos. Então esse é um grande desafio para nós. Eu gosto desse livro de Atos aqui, amados. Na verdade eu gosto de todo o livro de Atos. Se você perguntar qual é o livro preferido da Bíblia, eu vou dizer, o meu livro preferido é o livro de Atos. Você começa a ler Atos, parece que você está assistindo um filme, os relatos que tudo acontece ali, no início da igreja, a perseguição, depois você vê a vida de Saulo, e Deus transformando Saulo em Paulo, e as viagens de Paulo, e almas sendo salvas, e perseguição, e tudo aquilo acontecendo, curas, milagres, igrejas nascendo, igrejas crescendo, desenvolvendo, e missões para todo lado. Eu amo o livro de Atos, amados, mas esse texto do capítulo 1, ele me chama muita atenção. Eu gosto de ver um pouco aqui, amados, que ele desperta em nós algo que Jesus ali falando no momento que ele está sendo ressurreto aos céus, algo que tem que tocar nos nossos corações e que nessa noite eu quero compartilhar com os irmãos. E com essa visão, amados, que a realidade é que ainda há muitos que não ouviram de Cristo. Certa vez eu li num livro, eu não lembro se o livro é aquele o Ide com Você, eu posso estar equivocado, se alguém já ouviu esse comentário que vou fazer, talvez você vai saber em que livro está escrito o que vou dizer. Que certo missionário estava numa ilha remota no Haiti,
e ele estava ali naquele calor de 40 graus, e cansado e suado, ele estava caminhando ali para uma praia, de repente ele viu um quiosque e ele parou lá. E ele olhou o que tinha ali de bebida para que ele pudesse beber e se refrescar daquele calor, e ele viu que tinha Coca-Cola. E ele pediu uma Coca-Cola, tomou aquela Coca-Cola, se refrescou, na hora pagou aquele refrigerante, e de repente ele pensou o quê? Vou evangelizar. Pegou um folheto, com a porção da palavra de Deus, chamou aquele rapaz que atendia ali no bar, e perguntou para ele, você já ouviu de Jesus? E a resposta daquele homem foi qual? De quem? Quem é esse Jesus? Aí o autor desse livro, ele traz a aplicação que eu achei muito interessante, né? Ele falou, como pode uma indústria como essa, né, pensando aí no fabricante desse refrigerante, que com menos de 100 anos, ele conseguiu colocar o seu produto em quase o mundo inteiro. E nós, Igreja de Cristo Jesus, com 20 séculos, que Cristo morreu e ressuscitou, e mandou a gente pregar o Evangelho, ainda não conseguiu espalhar o Evangelho por todo mundo. Olha só, em menos de um século, é uma bebida conhecida quase que no mundo inteiro, e o Evangelho ainda existe 1.700.000.000 de pessoas que nunca ouviram de Cristo. Amados, isso tem que desafiar o nosso coração. Uma empresa, ela se empenha, ela investe pesado em publicidade, coloca pessoas para sair anunciando. Hoje é mais fácil publicidade com a internet, né? Se você pegar de 15 anos para cá, o negócio desenvolveu demais. É algo que deixa a gente até doido quando a gente pensa na tecnologia, né? Mas antes disso já havia publicidade. E há investimento pesado nisso. Por quê? Porque é algo que tem valor monetário. Tem algo que ele espera em troca. Ele está ali querendo receber os seus lucros. Ele está querendo ali ser reconhecido. É algo que tem valor para eles. Mas, amados, para nós como cristãos, quando paramos para pensar o valor que Cristo tem para nós, que é tudo, porque Ele salvou a nossa vida e salvou para toda a eternidade, né? Ele transformou o nosso ser, Ele nos deu esperança, Ele nos deu certeza, Ele nos deu um futuro garantido na eternidade ao lado dEle. É algo muito valoroso, mais que dinheiro nenhum poderia pagar aquilo que Cristo oferece para nós. Mas por que muitas vezes falta tanto empenho assim? Por que uma empresa investe tanto em marketing, mas uma igreja não investe tanto em missões? Eu fico pensando como é que está o nosso coração quando a gente olha essas coisas acontecendo. E isso desafia o meu coração. O texto aqui de Atos, amados, me faz refletir um pouco sobre isso. Me faz pensar um pouco sobre isso. Ontem eu falei, né, ali no texto de Mateus, falando sobre aqueles que se prendem nas redes, em vez de serem aquilo que Jesus mandou, né, que sejam pescadores de homens. E algo que fazia essas pessoas, que faz pessoas se prender nessas redes, né? Eu citei pelo menos 3 coisas ali, né? Que era a rede de falta de uma visão real do mundo, uma visão real do que é a obra missionária e a minha responsabilidade sobre ela. Eu falei essa falta de visão sobre a renúncia, que é abrir mão dos meus desejos, né? E das minhas vontades para fazer a vontade do Pai, porque sem renúncia a gente não prega o Evangelho. Se eu não renunciar aos meus prazeres, se eu não renunciar às vezes aquela horinha de sono, aquele cochilo, aquele dormir até mais tarde, se eu renunciar a algumas coisas na minha vida, eu não vou sair para evangelizar. Se eu não renunciar a algumas coisas na minha vida, eu não vou ser generoso na obra missionária. E falei também sobre a consagração, né? São coisas que faltavam, né? Crentes que se prendem nessas redes, e assim eles não conseguem cumprir aquele chamado de Jesus para todos os salvos, de serem pescadores de homens. Mas nessa noite, amados, eu quero falar um pouquinho sobre o tipo de cristão que nós precisamos ser, para cumprir a nossa tarefa de anunciar o Evangelho, para que pessoas possam ouvir do Evangelho. Em primeiro lugar, do tipo de crente que eu e você precisa ser, é aquele crente altruísta. E no verso 6 e 7, o texto bíblico diz assim, de Atos capítulo 1, e aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo, Senhor, restaurarás tu nesse tempo o reino a Israel? Olha só, Jesus sendo próximo à sua, quando ele está sendo elevado aos céus, e os discípulos reunidos com eles ali, olha a pergunta que eles fazem para Jesus, né? Senhor, restaurarás tu nesse tempo o reino a Israel?
Aí o verso 7 tem a resposta, né? E disse-lhes: não vos pertencem saber os tempos e estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Interessante, amados, que eles estavam entendendo que Jesus tinha morrido, tinha ressuscitado. Naquele momento ele estava prestes a ascender ao céu, subir ao céu. E a pergunta que eles fazem para Jesus é o quê? É o que estava ansiando o coração deles. Agora é o momento que a nossa nação, né, ela vai sair debaixo do jugo de Roma. Agora é o momento que nós vamos ser restaurados. O reino de Israel, eles estavam pensando em coisas terrenas. Eles estavam pensando naquele momento algo de particularidade deles. Eles não estavam pensando no reino dos céus, eles estavam pensando no reino terreno. O coração deles estavam totalmente motivados àquela questão de sair debaixo do domínio de Roma e serem aquela nação que Israel foi no passado. E, amados, isso daí só revela um coração que realmente falta isso que o meu coração e o seu precisa ser, um coração altruísta, não um coração egoísta. Muitas vezes nosso coração é egoísta, pensa só em nós mesmos, nas nossas necessidades, nos nossos desejos, naquilo que nós queremos, no que eu vou ganhar em troca. O coração altruísta, amado, ele vai além disso. Jesus repreende eles e fala: não importa saber isso daí, mas sabe o que importa? Importa que vocês saiam, sejam minhas testemunhas, né? E pregam o evangelho, tanto em Judéia, Samaria, até os confins da terra. Olha só como é que Jesus mostra para ele um prisma totalmente diferente. Fala: não importa saber se é agora o que vai acontecer com Israel, com a nação, aí o reino terreno, mas importa que vocês têm que sair e anunciar o meu evangelho. Isso revelou para eles, amados, eles puderam avaliar o seu próprio coração e perceber como eles estavam sendo egoístas, ao invés de serem pessoas altruístas. Altruísta é aquele que se doa para o próximo, sem esperar em nada em troca. Altruísta é aquele que pensa no próximo, não em si mesmo. A verdade, amados, eles tinham a certeza, né, porque eles conheciam Cristo, tinham crido em Cristo, viu Cristo morrendo, viu Cristo sendo ressurreto, eles compreenderam todo aquele evangelho de salvação, estava vendo, prestes ali, ver um momento que Jesus já estava ascendendo aos céus, eles já tinham a esperança, eles já tinham a vida eterna, mas ainda assim o coração estava pensando somente neles. Eu gosto de um texto que me faz pensar também, lá em João capítulo 4, né, o versículo 35, o contexto ali a gente sabe, quando Jesus está ali, passando por Samaria, e tem aquela mulher que chega até o poço, os discípulos saem para comprar comida, porque eles estavam com fome, e fica só Jesus e aquela mulher, e aquela confrontação ali, de Jesus e aquela mulher samaritana, e de repente quando aquela mulher entende que Jesus era o Cristo, né, o Messias prometido, e ela vai para Samaria e chama aquela multidão, e falando: eu conheci o Cristo, e de repente está vindo aquela multidão, e os discípulos já tinham chegado, né, e quando Jesus vê aquela multidão vindo em direção deles, e os discípulos ainda preocupados com comida: Senhor, tem que comer, compramos comida, né? E ele fala: não, minha comida é fazer a vontade do Pai. Aí de repente ele olha para aquelas multidões e ele fala o quê? Levantai os vossos olhos e vede as terras que já estão brancas para ceifa. É exatamente isso. Mais uma vez aqui Jesus estava mostrando um coração altruísta. Por quê? Ele estava com fome? Eu não duvido que ele estaria com fome. Os discípulos estavam com fome? Sim. É natural, a gente sente fome. Comida é uma necessidade. Mas Jesus estava olhando para aquelas pessoas, estava mostrando para os seus discípulos, ensinando eles: a prioridade nesse momento não são as nossas necessidades, mas são essas pessoas que estão caminhando para cá, porque são pessoas que precisam ser salvas. Amados, nós temos que olhar assim, nós temos que levantar os nossos olhos e ver essa realidade do mundo. Nós temos que levantar os nossos olhos e quando nós saímos dessa porta para fora, olhar essa multidão e ver que são pessoas que precisam ser salvas. Olhar para os nossos familiares, pessoas que estão em nossa volta, pessoas do nosso círculo aí de relacionamento, e aqueles que a gente sabe que não são salvos, e entender que eles precisam ouvir de Jesus. Nós precisamos levantar os nossos olhos e tirar os olhos de nós mesmos e olhar para frente e entender, eu não estou mais preocupado somente com as minhas necessidades, com os meus desejos, se eu quero ou não trocar o meu smartphone por um mais moderno, se eu quero ou não trocar o meu carro porque eu quero um melhor, se eu não quero viver uma vida de conforto e luxo, e nada contra isso, porque muitas vezes Deus nos abençoa e podemos ter isso, mas o que a gente não pode fazer é dar prioridade para isso, e ficar com os nossos olhos abaixados e não olhar a realidade desse mundo.
Quando a gente olha a realidade desse mundo com os olhos erguidos, amados, aí sim a gente consegue orar, aí sim a gente consegue contribuir com generosidade, aí sim a gente vai falar de Jesus para as pessoas. Enquanto nós estivermos com os olhos abaixados, olhando para nós e para as nossas necessidades, é só isso que a gente vai ver. O que eu quero, o que eu desejo, o que eu planejo, e não aquilo que o Senhor quer, o que Ele deseja e o que Ele planeja através da minha vida, para que eu seja um canal de bênção para esse mundo. Um coração altruísta, amado, precisa estar em nós, porque senão nós não vamos fazer missões. Nós precisamos ser essas testemunhas que Jesus revela aqui. William Carey, ele escreveu um artigo sobre o estudo sobre as obrigações dos crentes. Eu achei interessante que ele escreve lá, ou seja, ele determina, na verdade, naquilo que ele escreve, e eu vou ler aqui um pedaço, ele diz assim, que a razão pela qual grande parte dos povos no mundo não foram alcançados, deve ser ao fato de que alguns crentes ou desconhecem do estado do mundo, ou que os crentes amam mais as suas próprias vidas e as suas riquezas do que amam as almas dos seus semelhantes. William Carey escreveu sobre isso. E eu fico pensando, talvez ele tenha razão. Eu acredito que ele tenha razão. Que muitas vezes, amados, nós não fazemos mais do que devemos, porque muitas vezes nos falta esse coração altruísta, e nós olhamos mais para nós mesmos, para os nossos desejos, do que para a vontade de Deus, e a maneira que Deus quer usar as nossas vidas, para que nós avancemos com o Evangelho, para que mais almas sejam salvas, para que mais missionários sejam enviados, para que pessoas possam vir e crer no Evangelho do Senhor Jesus Cristo. O coração altruísta não pode faltar. Em segundo lugar, além de ser cristão com coração altruísta, nós também precisamos ser cristão com a identidade correta. Eu tenho que entender quem eu sou em Cristo. O texto de Atos, aí o verso 8, ele diz assim, mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis, algumas traduções está minhas testemunhas, né? Mas a minha está assim, ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então, amado, a nossa identidade com Cristo, é lógico, a gente tem identidade como filho, a gente tem identidade como amigo, a gente tem identidade como salvos, como crentes, né? Mas uma das identidades que não pode faltar de quem nós somos em Cristo, sabe qual é? Testemunha. Eu e você, crente em Cristo Jesus, nós somos testemunhas do Senhor Jesus. Ele está dizendo, vocês precisam ser minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como Judéia e Samaria, até os confins da terra. Isso, amados, não foi apenas para os discípulos. Eu e você, como crente em Cristo Jesus, nós precisamos ser essas testemunhas. Agora é interessante, amados, quando a gente pega esse texto e vai estudar um pouco mais a fundo, eu fui olhar qual é essa palavra no grego. E a palavra testemunha no grego é a palavra marturel, que significa uma testemunha ocular. É aquele que vê algo e testifica daquilo que ele viu. É algo, vamos pensar assim, como se fosse um júri, né? Você é testemunha de algo que acontece, e pelo fato de você ter visto aquilo que aconteceu, o seu testemunho é verdadeiro, porque você viu aquilo, os seus olhos enxergaram aquilo, e essa é uma das testemunhas que nós devemos ser. Nós somos salvos, nós sabemos porque somos salvos, nós tivemos uma experiência com Cristo, no momento que nós somos salvos, e nós devemos ser testemunho dessa realidade para aqueles que ainda não conhecem. Mas o que me chama mais atenção, amados, nessa palavra, não é somente a palavra marturel, mas ela tem uma outra raiz também, que é a palavra martíria. Aí essa é um pouquinho mais forte. Não é apenas testificar aquilo que você viu ou ouviu. A palavra martíria, ela vem da palavra mártir. Agora, o que é um mártir? É alguém que, se tiver que morrer pela sua fé, ele vai morrer. Amados, isso é tão real. Essa identidade, aqueles discípulos assumiram de tal forma que a maioria deles, eles morreram em nome de Cristo. Por quê? Porque eles entenderam que essa era a identidade deles. Eles entenderam qual era o papel deles nesse mundo. Tem um livro chamado Rastro de Sangue, não sei quanto você leu, e interessante que ali, o autor desse livro, foi feita uma pesquisa para entender como morreram os apóstolos. E na página 12 ele cita um pouco sobre isso. É um livro secular, tá bom? Mas fonte, né?
confiável. E o livro fala sobre a morte desses apóstolos. E interessante, algumas a Bíblia relata. Por exemplo, Estevão, apedrejado. Atos a gente vê isso acontecendo, né? Mas eu vou ler aqui. Estevão foi apedrejado. Mateus, ele foi morto na Etiópia. Marcos, ele foi arrastado pelas ruas até morrer. Lucas, ele foi enforcado. Pedro e Simeão crucificados. André amarrado a uma cruz. Tiago foi degolado, Filipe crucificado e apedrejado, Bartolomeu ele foi esfolado vivo, Tomé foi transpassado com lanças, Tiago menor foi arrancado do templo espancado até a morte, Judas o Zelote foi cravejado de flechas, Matias apedrejado e Paulo foi decapitado. Todos aqueles que ouviram de Cristo, tirando João que morreu de velhice na ilha de Patmos, né? Que ouviram de Cristo serão as minhas testemunhas, meus mártires. Eles entenderam qual era a identidade deles e eles serviram ao Senhor até que realmente foram mortos. Interessante pensar sobre isso. Lendo um pouco mais, eu gosto de ler biografias. E eu li sobre um homem chamado Policarpo. Ele era da cidade de Esmirna. E interessante que ele era um cristão que investia a sua vida na propagação do Evangelho. E na época de Nero, os cristãos eram o quê? Perseguidos e mortos. Esse homem foi amarrado, feito uma fogueira em volta dele, e falado, nega sua fé, vai morrer queimado. Qual foi o papel desse homem? Ele não negou a sua fé. Fogo foi colocado, e ele morreu queimado. O que faz alguém não negar a sua fé a ponto de morrer, a não ser o fato que ele entende qual é a identidade dele em Cristo? Quem ele é em Cristo? Um mártir. Testemunha. Não sei se vocês já ouviram aquela história dos 5 missionários que foram mortos pelos Aucas, no Equador. Aconteceu com missionários da Missão Asas do Socorro. Tem um filme que relata essa história, muito bonito filme, chama Em Terra Selvagem. Se você for pesquisar no YouTube, tem lá gratuito, Em Terra Selvagem, mas você coloca Jim Elliot, porque senão eu já pesquisei, vai aparecer um outro filme com o mesmo nome, mas se você colocar Jim Elliot, você vai assistir esse filme, maravilhoso. E tem um livro também produzido por Asas de Socorro que chama Piloto das Selvas. Eu gosto mais do livro, entrou mais em detalhes, né? E ele relata a morte desses 5 missionários, que para alcançar esse povo, que ele sabia que era um povo violento, mas era um povo que estava sendo dizimado por causa da própria cultura, essa questão de vingança e tudo mais, eles falaram, eles precisam ouvir do Evangelho. Então chegaram a fazer contato com esse povo, com esse princípio, com essa ideia, né? Eles precisam ouvir do Evangelho, precisam ser alcançados. O povo na cidade estão tentando matar eles, que eles eram violentos. Eles estão se matando por causa dessa questão de vingança. Eles precisam do Evangelho. Mas ao fazer contato com aqueles primeiros indígenas ali, os 5 missionários foram mortos. Mataram eles. As suas esposas, a esposa de alguns deles, sabe o que fizeram? Algumas realmente precisou ir embora, mas algumas ficaram. As mulheres não eram ameaça para aquele povo. Os filhos até poderiam ser, porque eles poderiam crescer e querer vingar a morte do pai, mas a mulher não era ameaça. Aí o que aconteceu? Elas foram bem aceitas pelo povo, por aquele povo. E foi a oportunidade que Deus deu de algumas pessoas ouvirem o Evangelho, serem salvos, e hoje existe uma igreja entre aquela etnia, entre os Aucas. O filme relata, depois no final dá testemunho, né, o indígena falando e tudo mais do que aconteceu. Muito bonito, assista, vai edificar a sua vida. Mas para pensar, o que faz 5 homens, pais de família, colocar à sua disposição a morrer, cravejado de flecha e lança na beira de um rio? A não ser porque eles entenderam qual era a sua identidade, que era ser mártir, era ser testemunha. Ouvi um testemunho de alguém que um pastor queria, junto com Asas de Socorro, sobrevoar a área onde aquilo aconteceu, aquele massacre aconteceu. E quando sobrevoou aquela área, ele perguntou para o piloto, né? Aliás, o piloto falou, foi bem aqui, né, que aconteceu isso tudo. Ele falou, então foi aqui que esses missionários morreram? Foi nessa curva de rio aí? Ele falou, não, na verdade eles não morreram aqui, eles entregaram suas vidas. Porque aqueles homens, na verdade, eles já tinham morrido no altar das suas igrejas, o dia que eles decidiram entregar a vida para servir ao Senhor Jesus Cristo. Então, amados, na verdade, assumir o nosso papel de testemunhas de mártir, não é só no momento que a faca está no pescoço, não. Na verdade, é agora, quando a gente entende a minha identidade em Cristo,
E em Cristo, se tiver que morrer para esse mundo, eu vou morrer. Se tiver que morrer para mim mesmo, eu vou morrer, porque minha vida é dele. E se tiver que morrer pelo Evangelho, que assim seja. Não tem que ser diferente os apóstolos, os discípulos com as nossas vidas, não. Nós também somos essas mesmas testemunhas. E esse é o desafio para as nossas vidas, amados. Ontem eu citei o versículo, quero citar ele aqui de novo, né? 2 Coríntios 5,15, né? E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si. Isso é entender a minha identidade em Cristo, mas viver para aquele que morreu e ressuscitou. Gálatas 2,20, né? Já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Isso é a minha identidade em Cristo. É entender que a minha vida não pertence mais a mim, mas pertence a Ele. Amado, eu fico pensando nessas testemunhas aqui que morreram, estou falando de pessoas reais. E quantos outros ainda não passaram por esse martírio? E eu fico pensando, mas cadê nós, no nosso meio? E a pergunta que eu faço para nós nessa noite, tá? E você não precisa responder, é só para você pensar sobre ela. Será que temos testemunhas assim entre nós aqui agora? Será que temos testemunhas entre nós que entendem a minha identidade em Cristo e que eu estou pronto para viver para Ele, viver até morrer? Que eu estou pronto a morrer para os meus desejos, para as minhas vontades, para os meus anseios, e viver realmente para o Senhor, uma entrega real, e que se Ele me chamar para ir, eu vou entregar minha vida, eu vou entregar minha família, eu vou me sacrificar, eu vou fazer o meu melhor, eu vou chorar se tiver que chorar, eu vou suar se tiver que suar, eu vou sangrar se tiver que sangrar, mas eu vou, porque eu sou testemunha. Mas se de repente Deus também está falando, não é para você ir, é para você ficar, e segura as cordas para aqueles que vão, e com a mesma identidade, tem o mesmo empenho, se sacrifique, se dedique, se esforce, sue, sangre se tiver que sangrar, usando a analogia de segurar as cordas, né? Segura essas cordas até que sangre suas mãos. Amados, isso é identidade, é entender essa identidade em Cristo e viver essa verdade. O Estado Islâmico, ele consegue convencer milhares de jovens de todo o mundo para lutar uma guerra vazia, sem propósito. Coloca armas, bombas, para eles tirarem a própria vida e tirar a vida de outros. O convite ao Evangelho é totalmente diferente para nós como cristãos, testemunhas de Cristo. Não é pegar uma arma ou uma bomba na mão, mas pegar a palavra. Não é tirar a vida, mas é oferecer vida para as pessoas. E muitas vezes, amados, nós não conseguimos convencer os crentes a viver essa verdade. Mas eles sim conseguem convencer por algo vazio, né? Por promessas que, baseadas nas Escrituras, promessas que não têm valor nenhum. E pessoas entregam suas vidas para viver daquele jeito. Amado, esse mundo precisa de crentes que vai fazer a diferença. Esse mundo está precisando de homens, mulheres, jovens, crianças, senhores e senhoras, né? Mais vividos e menos vividos, que vai ser uma testemunha nesse mundo, aí na rua, aí fora, a ponto que pessoas vão olhar para nós e vão admirar e falar, o que tem de diferente nessa pessoa? Ser testemunha que realmente nós estamos dispostos a dedicar, a ser fiel ao Senhor para levar o Evangelho àqueles que estão próximos de nós, que seria a nossa Jerusalém. Ser testemunha que realmente está disposta a dobrar o nosso joelho no chão e orar e clamar ao Senhor por mais obreiros, como lemos no início do culto, lá em Mateus capítulo 9, rogai ao Senhor da seara que levante obreiros. Ser testemunha realmente que está disposto, amado, a colocar a mão no nosso bolso e com generosidade, eu quero apoiar, eu quero investir na obra missionária, eu quero ver o Evangelho sendo espalhado para esse mundo. E a gente olhar o nosso quadro de missões daqui a um tempo e falar, ó, tem mais espaço, vamos preencher esses espaços. E daqui a um dia você vai querer fazer um quadro maior, porque vai querer apoiar mais missionários. Para que mais missionários possam sair para esse mundo e levar o Evangelho. Testemunhas, amados, que entendem a sua identidade em Cristo. Sabe o que é ser testemunha real, que é ser mártir. Indo para o terceiro ponto, além de testemunha altruísta, além de testemunha com identidade correta, nós também precisamos ser cristãos com os nossos alvos bem definidos, que é levar o Evangelho para o mundo. Em Atos 1,8, a segunda parte, ele diz, né, além de ser testemunha, ele fala onde devemos ser testemunha. E o texto diz, né, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra.
Nós devemos ser testemunho em todo lugar desse mundo. Interessante, amados, que quando a gente para pensar nesse texto, ele não está dizendo que eu tenho que ser testemunha aqui em Jerusalém, e depois lá na Judéia, e depois em Samaria. Não, ele está dizendo que a gente tem que ser testemunha em todos os lugares ao mesmo tempo. Aí dá uma pirada na cabeça da gente, né? Fala, mas como é possível, né? A lei da física já mostra para nós que não é possível um corpo estar em dois lugares diferentes ao mesmo tempo. Ou eu estou aqui ou eu estou lá. Mas com a obra missionária a gente pode fazer isso. Porque a gente faz o nosso papel aqui na nossa Jerusalém, servindo ao Senhor através da igreja local, evangelizando as pessoas em nossa volta, mas a gente pode ser testemunha também através da obra missionária, através de promessa pela fé, através das nossas orações, ser testemunha lá no campo, junto com aqueles missionários. Só para os irmãos terem ideia, amados, você sabe que eu sou apaixonado por povo indígena, eu trabalho com povos indígenas, eu já visitei vários povos por esse país. Deus me deu esse privilégio, além de trabalhar entre os Kaxinawás, sendo um dos líderes da missão Novas Tribos, então às vezes eu visito o campo. Ultimamente eu não tenho podido fazer muito, mas no passado eu fazia muito mais. Já visitei várias etnias, eu já vi cada coisa, irmãos, aquelas pessoas clamando por missionários. Em 2018, aconteceu algo interessante. Tem uma etnia, eu não quero citar nome agora por questões de mídias e tudo mais, mas tem uma etnia que estava querendo missionários. E eles entraram em contato com um dos nossos missionários e falaram, fala para os seus líderes, para eles virem aqui, que a gente quer reunir com eles. Faz 5 anos que a gente pede missionários para vocês, e vocês não têm mandado missionário para nós. Aí a liderança reuniu, cada um dos nossos líderes eles tinham responsabilidades, e eu estava um pouquinho mais tranquilo, falou, André, você nos representa. Aí lá vai eu para o Amazonas. Depois de Manaus, pego um barco até Barcelos, depois mais por volta de 36 horas de voadeira para chegar até essa etnia. Levei comigo um missionário que fala a língua e está traduzindo a Bíblia, inclusive, para esse idioma, para ele ser o tradutor entre eu e o povo. De repente cheguei lá numa maloca com 333 indígenas vivendo ali. O chefe deles era um homem baixinho assim, sabe, todo troncudinho assim, jovem ainda, talvez uns 40 anos de idade no máximo. E ele com a cara meio amarrada, fechada, porque ele estava chateado com a gente. Ele falou, quero falar com a liderança, vocês não estão ouvindo. 5 anos pedindo missionário, vocês não ouvem, vocês não mandam. Aí sentamos, né, da maneira da cultura ali, só os velhos e líderes da aldeia, né, e eu representando a liderança da missão, e o missionário tradutor, e eu sentei num tronco ali quietinho, aí levantou esse rapaz, né, todo troncudinho ali, ele com uma voz forte e grossa, e ele começou a falar assim na minha cara, chegou na minha cara e começou, faz 5 anos, eu peço missionário, vocês não ouvem, vocês não se importam conosco, o povo está padecendo, quando a gente vivia em outra aldeia, lá tinha missionário, eles ouviram do evangelho, e a gente viu a diferença, agora a gente mudou para cá, e vocês não se importam, e começou a falar aquele monte de coisa, e sabe o que eu tinha ido para falar para eles? Que a gente não tinha missionário. Falou, eu sei que faz 5 anos que vocês estão pedindo, mas missionário não é assim, que a gente vai, contrata e manda. A gente divulga, a gente fala nas igrejas, a gente ora para Deus levantar, mas até agora não levantou ninguém, né? Depois dele falar bravo comigo, ele sentou, aí eu levantei, aí eu falei, e o missionário ia traduzindo, e ele falou, é mentira sua. Eu duvido que nas igrejas não tem pessoas que querem falar de Jesus. Eu duvido que nas igrejas que vocês andam, lá para São Paulo, ele começou a citar os estados, né? Lá para São Paulo, lá para o sul, lá não sei para onde, que nas igrejas ninguém queira vir falar de Jesus para nós. Na mente deles, amados, nós que somos crentes, a gente quer falar de Jesus para todo mundo. Na mente deles isso é ser igreja, olha só. Ele falou, é mentira de vocês, porque realmente tem. Rapaz, aquilo me quebrou, né? Aí a gente tentou simular lá, falou, não dá para me puxar alguém na força e falar, agora você vai, tem que ser voluntário, a gente vai orar mais, a gente vai divulgar mais. Graças ao nosso bom Deus, resumindo, no final a gente conseguiu entrar no acordo, eles falaram que ia esperar mais um pouco, senão eles iam chamar outras denominações para ir lá ensinar. E naquele ano, foi feito um vídeo, eles clamando por missionários. A gente começou a divulgar. Naquele mesmo ano, Deus levantou uma equipe. E hoje, nesse exato momento, tem gente trabalhando entre essa etnia. Mas, amados, essa é a realidade.
Ainda, amados, tem muitos povos, e nós como igreja, nós temos que ter um plano bem definido, para cumprir isso que Jesus falou, ser testemunha em Jerusalém, em Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Só para os irmãos terem ideia, no nosso país, amados, é por volta de 340 etnias. Eu não estou falando no mundo, eu estou falando no Brasil. O nosso país tem 340 etnias tribais, são 180 idiomas diferentes, falado no nosso país, vizinhos nossos, estados vizinhos, 180 idiomas. Sabe quantas Bíblias traduzidas? Vai ganhar esse livro aqui, que fala da vida de Sophia Miller, Sua Voz Ecoa na Selva, quem adivinhar? 180 idiomas. Sabe quantas Bíblias traduzidas? Alguém quer chutar e ganhar o livro? Fala. 12? Você não vai ganhar o livro. Ó, eu tenho lá, eu vou te dar outro livro. Pastor, me lembra depois de dar um livro para ele. Eu tenho outro lá comigo. O irmão vai ganhar o livro. Teté, entrega para ele lá, por favor. O livro para o irmão lá. Ó, o irmão veio me buscar aqui. Irmãos. Não importa, né? Mas olha só, 180 idiomas. Nós temos 5 Bíblias completas apenas traduzidas. Tem várias, né? Eu tenho a estatística aqui que mostra, né? 34, aliás, 5 etnias, 34 tem o Novo Testamento completo, 59 tem algumas porções da Bíblia, mais de 120 tribos necessitam urgentemente de tradução, 25 agências missionárias que trabalham entre os indígenas, 103 grupos sem presença missionária, sem nada do Evangelho. Irmãos, essa é a realidade do nosso país, entre os povos tribais aqui no nosso Brasil. Isso precisa comover o nosso coração. Por que isso? Quando eu trabalhei entre o Caxinauá, nós levávamos até 3, já cheguei a levar 5 dias de viagem pelo rio, saindo da cidade mais perto até onde nós morávamos, que já era a divisa com o Peru. E de barco, para chegar até em casa, até a aldeia que a gente morava junto com o povo. Interessante que ali no estado do Acre, hoje nós teríamos 9 etnias, só no estado do Acre, com as portas abertas para receber missionários. De 5 anos para cá, nós recebemos uma doação de um helicóptero, que custou 5 milhões de reais. Um irmão em Cristo, multimilionário estrangeiro, com coração na obra, doou um helicóptero para o Brasil, para a nossa organização. E está lá no Acre fazendo os voos. Eu levava 3 dias, até 5 dias já levei. Os colegas hoje levam 45 minutos de voo para chegar, né, na aldeia. Ai, que bênção, né? Com helicóptero nós alcançaríamos essa 9 etnias. Sabe por que nós ainda não estamos entre essas etnias? A gente tem um helicóptero que custou 5 milhões de reais. A gente tem um piloto treinado, preparado, e tem um outro já agora para ajudar nesse trabalho. Há na promessa até de mais um helicóptero a gente colocar no Amazonas. E o valor é esse. Mas sabe por que a gente não tem missionários naquelas 9 etnias ainda? Porque nós não temos missionários. Nós não temos pessoas que realmente entendem qual é o seu papel, qual a sua identidade, que entende realmente ali que ele precisa ter ser uma testemunha altruísta, a ponto dele falar assim: eu não estou mais preocupado com a minha vida, eu quero somente servir ao Senhor, e se entregar realmente para ir lá cumprir esse papel. Essa é a realidade. E amados, nós como crentes em Cristo Jesus, nós podemos fazer a diferença. Fazer a diferença. Indo, orando, contribuindo, sendo enviado para essa igreja. A sua vida pode fazer a diferença na vida de uma pessoa, como Deus pode usar a sua vida para fazer a diferença de uma nação inteira. Uma nação inteira, um povo tribal no nosso país. Então nós precisamos pensar nisso. Indo por 4 pontos, já indo para o final, tá bom? Nós precisamos ser testemunhas altruístas, precisamos ser testemunha com identidade correta, nós precisamos ser testemunha com alvos bem definidos, que é levar o evangelho para o mundo inteiro e não só local, regional. Em 4º lugar, nós precisamos ser cristãos com um senso de urgência. Porque olha que interessante, né? A gente não sabe quando Cristo vai voltar. O verso 10 e 11, o texto bíblico diz, né? Olha lá, e os quais lhe disseram, né? Ali fala, perdão, verso 10. Estando com os olhos fitos no céu, ou seja, Jesus acabou de ser elevado às alturas, o versículo 9 mostra, né? Aí o verso 10. E estando com os olhos fitos no céu,
enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 homens vestidos de branco, os quais lhe disseram: homens galileus, por que está olhando para cima? Por que está olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, olha o que o texto diz: há de vir, assim como para o céu o viste ir. Ou seja, esse mesmo Jesus, nosso Senhor, nosso Salvador, que ascendeu aos céus, ele prometeu que um dia vai voltar. E nesse período de tempo, até a volta dele, nós, como igreja, eu e você, nós temos que cumprir essa missão, de levar o evangelho ao mundo. Então a grande verdade é que nós temos os dias contados. Nós não sabemos quando isso vai acontecer, mas nós sabemos que isso vai acontecer um dia. E o fato de saber que um dia Cristo vai voltar, amados, e que nós temos uma missão a cumprir, isso daí deve criar em nós um senso de urgência. A gente não tem muito tempo pela frente, a gente não sabe quanto tempo a gente tem pela frente, mas o tempo que temos é o que a gente tem que aproveitar. Sabe uma das coisas que eu gostei depois dos 40 anos de idade? Eu já estou com 45 anos. É que a gente começa a refletir mais na vida. Parece que até os 40 anos a gente acha que tem muito tempo pela frente. Mas depois dos 40 a gente vê que a gente já não está mais subindo a montanha, já está começando a descer, né? Aí eu já tenho dificuldade para ler, eu já tenho que ler de longe, a saúde já não é mais a mesma, a disposição já não é mais a mesma, a gente já começa a notar que a gente já não tem mais aquele tanto gás. Aí você começa a pensar o quê? Opa, a vida está passando, eu já estou entrando na minha velhice em breve. Isso é assim, ó. Assim. Uns dias atrás, minha filha com 17 anos era um bebê. Minha filha mais velha, né? Hoje com 22 anos. E foi, ó, voou o tempo. Voou. A grande verdade é, o tempo passa e ele passa rápido. A volta de Cristo, ela pode acontecer a qualquer momento. Vamos aproveitar o tempo agora que nós temos vida, irmãos. Disposição. Se você é jovem, aproveita essa juventude sua. Entrega a vida ao Senhor. Se empenhe, se dedique. Se você já não é tão jovem como eu, não faz a diferença. Entregue a vida ao Senhor, se empenhe, se dedique. Talvez você é aquela pessoa que não vê mais, não tem mais a saúde necessária para ir para um povo isolado assim. Mas você vai ser aquele que vai conseguir segurar as cordas para que outros possam ir fazer essa tarefa. E ambos são importantes e fundamentais na obra de Deus. Então precisamos refletir o senso de urgência. Isso é real. Cristo prometeu que vai voltar. E Ele cumpre todas as suas promessas. Amados, esse é o desafio para nós nessa noite. Esse é o desafio. Será que nós temos sido esse cristão altruísta mesmo? Que pensa nas almas? Que pensa na obra? Que pensa no Senhor? Que pensa em missões mais do que em nós mesmos? Será que realmente eu tenho sido esse cristão com essa identidade correta? Que eu sei que o meu papel é ser testemunha nesse mundo, tanto em Jerusalém, a minha cidade, e até os confins da terra, e eu entrego a minha vida para isso, para servir Ele, com toda fidelidade e amor. Será que realmente eu tenho sido, os meus planos, os meus alvos têm sido bem definidos em relação a levar o Evangelho ao mundo? Será que eu tenho cumprido o meu papel como igreja, né, de realmente fazer missões? Tanto aqui na minha Jerusalém, falando de Cristo para as pessoas em minha volta, mas também participando da obra missionária, enviando missionários. Será que realmente eu tenho pensado nessa urgência, que Cristo a qualquer momento está voltando e a vida está passando? E às vezes a gente desperdiça a nossa vida com coisas que não têm valor, sendo que nas mãos de Cristo você faria a diferença nesse mundo. Então que Deus desafie o nosso coração, nos faça refletir nessa verdade, amados. E eu não duvido que nós, se nos empenharmos um pouquinho mais, se nos dedicarmos um pouquinho mais, se pensar nessas verdades bíblicas e aplicar um pouquinho mais no nosso coração, a nossa igreja, a sua igreja, você vai ver o quanto mais de missões nós podemos fazer. E o quanto que Deus vai abençoar essa igreja e usar para que o nome dele seja glorificado nesse mundo. Para que pessoas realmente possam ouvir, para que pessoas realmente possam ser enviadas para pregar o Evangelho, para que pessoas creiam no nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe, vamos orar e depois o pastor pode chegar.